Bem-vindos ao Protect Mind. Agora iremos falar sobre início do Game Over. Imagine-se em um arcade dos anos 70. O som das fichas caindo nas máquinas, as luzes piscando, a tela brilhante de um jogo que desafia sua habilidade e reflexos. Em meio a essa atmosfera eletrizante, um jogador se depara com algo nunca visto antes. A tela escurece e, não em letras grandes e piscantes, surge a mensagem Game Over. Mas como essa frase icônica surgiu? Para entender, precisamos voltar no tempo, quando os jogos eletrônicos estavam apenas começando a moldar a cultura gamer. A década de 70 foi um período experimental para os videogames. Os primeiros títulos tinham mecânicas simples, mas extremamente viciantes. O foco era desafiar o jogador ao máximo, garantindo que cada ficha inserida na máquina rendesse uma experiência intensa. Foi nesse cenário que um jogo revolucionário chamado Space Invaders, lançado pela Taito em 1968, introduziu pela primeira vez o conceito claro de derrota visual: Game Over. Space Invaders não foi apenas um sucesso comercial. Ele também foi o responsável por padronizar um elemento que se tornaria parte essencial dos videogames nas décadas seguintes. Diferente de outros jogos anteriores, onde a partida simplesmente reiniciava após a derrota, Space Invaders deixou claro que o jogo havia terminado, exigindo que o jogador aceitasse sua falha e decidisse desistir ou tentar novamente. Mas o impacto do Game Over ia além do simples fim da partida. Ele reforçava o espírito competitivo, incentivando os jogadores a voltarem mais preparados, a desenvolverem estratégias e a gastarem mais fichas para melhorar sua performance. Era o início de uma era onde perder fazia parte do processo de aprendizado dentro dos videogames. E essa é só a primeira parte da história, a evolução do Game Over nos videogames. Com o sucesso de Space Invaders, a ideia de uma tela de Game Over começou a se espalhar rapidamente por outros jogos. O conceito de falha definitiva se tornou um padrão nos arcades, servindo como um lembrete constante de que o jogador precisava melhorar suas habilidades para alcançar uma pontuação maior. Na era dos fliperamas, a tela de Game Over não era apenas um aviso, mas também um convite para gastar mais fichas. Jogos como Pac-Man, de 80, e Donkey Kong, de 81, adotaram o sistema, tornando a derrota mais impactante para os jogadores. Se todas as vidas acabassem, a mensagem de Game Over aparecia, acompanhada de um som característico que muitas vezes frustrava e ao mesmo tempo incentivava o jogador a tentar de novo. Com o avanço da tecnologia e a chegada dos consoles domésticos, o conceito de Game Over se adaptou. No NES, Nintendo Entertainment System, jogos como Super Mario Bros. 85 e The Legend of Zelda, 1986, trouxeram novas formas de lidar com a derrota. Em Mario, perder todas as vidas significava recomeçar o jogo do início, enquanto em Zelda, o jogador tinha a chance de continuar do último ponto salvo. Nessa fase, os jogos começaram a explorar diferentes maneiras de apresentar o Game Over. Alguns títulos criaram animações especiais para enfatizar a derrota, como Ninja Gaiden, 1988, que exibia uma cena dramática sempre que o jogador dia todas as vidas. Outros, como Mega Man, de 87, davam a opção de continuar do último estágio, aliviando a frustração da perda total do progresso. O Game Over se tornou parte essencial da experiência dos videogames, moldando a forma como os jogadores encaravam desafios. Mas com o passar do tempo, algumas mudanças começaram a surgir, levando a uma nova abordagem sobre o conceito de falha dentro dos jogos. A transformação do Game Over nos jogos modernos. À medida que os videogames evoluíam, o Game Over começou a passar por transformações significativas. Com a chegada da era dos consoles de 16 e 32 bits, como o Super Nintendo e o PlayStation, os jogos começaram a oferecer sistemas de continuação e checkpoints, reduzindo o impacto da tela de Game Over. No Super Nintendo, por exemplo, jogos como Super Metroid, de 1994, e Donkey Kong Country, de 1994, ainda mantinham o Game Over, mas permitiam que os jogadores continuassem de pontos estratégicos dentro da aventura. Já no PlayStation, títulos como Final Fantasy Saints, de 97, e Resident Evil, de 1996, introduziram mecânicas de salvamento, permitindo que os jogadores evitassem recomeçar do zero ao perderem. Esse período marcou uma mudança importante. O Game Over começou a perder sua característica de punição severa e se tornou um simples obstáculo dentro da jornada do jogador.
Com o avanço para a era dos jogos em mundo aberto, como GTA 3 de 2001 e The Elder Scrolls Morrowind de 2002, o conceito de Game Over foi ainda mais suavizado. Agora, ao morrer no jogo, o jogador poderia renascer em um hospital, em uma delegacia ou em algum outro ponto da história, sem precisar ver aquela temida tela escura com letras vermelhas dizendo Game Over. Nos jogos modernos, essa tendência continuou. Títulos como The Legend of Zelda Breath of the Wild 2017 e Dark Souls 2011 adotaram abordagens diferentes para lidar com a morte do jogador. No caso de Dark Souls, em vez de Game Over, o jogador simplesmente perde suas almas e pode tentar recuperá-las, reforçando a ideia de aprendizado contínuo. O conceito clássico do Game Over ainda existe, mas hoje ele aparece mais como um elemento estético ou narrativo, e não como um bloqueio definitivo que obriga o jogador a recomeçar do zero. Mas e o futuro do Game Over? Será que ele ainda tem espaço nos videogames modernos? Com os videogames cada vez mais imersivos e focados em narrativas contínuas, a tradicional tela de Game Over vem se tornando algo raro. Os desenvolvedores perceberam que interromper a experiência do jogador com uma mensagem de derrota pode ser frustrante e até desnecessário. Hoje, muitos jogos preferem alternativas mais dinâmicas. Roguelikes, como Hades V20, transformam a morte em uma parte essencial da jogabilidade, fazendo com que cada tentativa fracassada sirva como aprendizado e progresso. Já em jogos de mundo aberto, como Red Dead Redemption 2, em vez de um Game Over, o jogador simplesmente retorna a um ponto próximo sem grandes consequências. Até mesmo em gêneros que tradicionalmente utilizavam a tela de Game Over, como os jogos de terror, o conceito está mudando. Em títulos como Resident Evil Village 2001, a morte do personagem apenas reinicia o jogador em um checkpoint, sem a necessidade de exibir uma tela escura com a frase clássica. Mas será que o Game Over vai desaparecer completamente? Provavelmente não. O termo se tornou icônico na cultura gamer e ainda aparece como um elemento nostálgico e estilístico em muitos jogos. Títulos que desafiam o jogador ao extremo, como Elden Ring, do Yumi Going, continuam a utilizar mensagens como You Died para reforçar a dificuldade. Além disso, referências ao Game Over ainda são usadas em filmes, séries e até memes. Seja como um desafio implacável nos jogos retrô ou como um elemento narrativo nos games modernos, o Game Over faz parte da história dos videogames e, de alguma forma, sempre terá seu espaço. Afinal, perder faz parte do jogo, e aprender com os erros é o que nos faz melhorar. Esse foi mais um conteúdo do Protect Mind. Se curtiu, compartilhe e fique ligado para mais tecnologia e inovação. Até a próxima!